Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Mais um domingo, mais uma semana que se passou e Ele nos guardou e nos sustentou e nos fortaleceu e nos socorreu, mesmo no meio das aflições, das dificuldades. Ele está conosco, isso diz a sua palavra. Ele mesmo disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso nós nos reunimos para celebrar mais uma noite com alegria, na presença de Deus, invocarmos o seu nome para agradecermos todas as coisas que Ele tem nos feito e pedirmos que também continue nos abençoando e nos dando crescimento segundo a sua palavra. O nosso dever, o dever dos discípulos, o dever da nova criatura, daquele que creu na ressurreição, daquele que creu em Jesus Cristo como Filho de Deus, que veio, habitou entre nós, morreu e ressuscitou, é pregar o Evangelho, é guardar a palavra e é perseverar até que Ele volte. Nós já estamos nos últimos dias e a sua vinda está próxima. Quem lê as Escrituras vê que o que está escrito aponta muito para tudo o que está acontecendo. As profecias, as Escrituras, a palavra de Deus está se cumprindo diante dos nossos olhos. Está muito claro que Jesus Cristo em breve virá nos resgatar, assim como Ele nos prometeu. Devemos vigiar para não sermos pegos de surpresa ou em sono profundo quando Ele retornar. Devemos guardar a palavra da verdade, é o dever e missão de todo discípulo e todo aquele que creu na ressurreição. E o fim de todas as coisas, o fim do mundo, não é motivo de tristeza para nós que somos salvos, para nós que cremos em Cristo, mas sim motivo de alegria, de nos alegrarmos, porque sabemos que é o fim, mas é o fim deste mundo corrupto, é o fim deste mundo maligno, é o fim de todas as coisas das trevas e das obras da maldade, porque o reino de Jesus Cristo já é estabelecido desde a eternidade e Ele reinará para todos sempre, e Ele estabelecerá novo céu e nova terra, assim como diz a sua palavra, onde não haverá mais morte, nem choro, nem dor. Isaías 55, 6 a 8 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio no seu caminho e o homem maligno nos seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, assim diz o Senhor. Em Amós, no capítulo 8, verso 11 e 12, Deus diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não acharão. Esses são os dias em que essa profecia vem se cumprindo, pois no tempo onde existem milhares de igrejas no mundo, a palavra de Deus e o Evangelho de Cristo foram substituídos por uma doutrina triunfalista que exalta o homem, negando a Cristo e renegando o Evangelho da cruz. Em 1 Timóteo 6, 3 a 8, diz assim: se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas.
perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais, mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Este é um dos fundamentos do Evangelho de Cristo, que nos ensina a preservar a sua palavra. Em Mateus 15, 6 a 9, o próprio Jesus Cristo adverte sobre a adulteração da sua palavra santa por uma teologia humanista, hoje chamada teologia coach. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. É isso que Jesus diz a respeito do falso ensino e dos que ensinam engano. Em Romanos 14, 17 a 19, temos uma revelação do que é o reino de Deus. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Esse é o reino de Deus. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Vamos repetir esse verso: porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para os outros, para com os outros. Esta é a palavra que Jesus Cristo disse, que nos últimos seria distorcida, nos últimos dias seria distorcida, e nós temos o dever de preservarmos para sermos aprovados por Deus e Jesus Cristo no último dia, quando Ele voltar e nos chamarmos para prestar contas dos nossos atos. Isso tudo está escrito no Evangelho e nas Escrituras. Em João 13, 15 a 17, vemos o que Jesus diz para os seus discípulos sobre o exemplo a seguir. João 13, 15 a 17. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Então nós, como discípulos de Jesus Cristo, devemos fazer assim como Ele fez. Em João 2,6 está escrito: aquele que diz que está nele também deve andar como Ele andou. Vamos ler o último trecho para finalizar aqui e dar abertura e darmos início ao culto de adoração a Deus. Eu convido os irmãos para abrir suas Bíblias em 1 Coríntios 1, 18 a 31, onde eu quero compartilhar uma palavra que o apóstolo Paulo diz a respeito acerca da pregação do Evangelho, da sã doutrina, da verdadeira palavra de Deus, que diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo,
poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Portanto, meus amados, hoje é a noite de nos gloriarmos em Deus, para agradecer as misericórdias e a graça dele, que tem nos alcançado, porque nós declaramos que não somos nada, somos pequeninos, e só ele pode dar aquilo que nós precisamos para continuar. Em Romanos 12:2, o apóstolo Paulo nos ensina como estarmos sempre no caminho dentro da vontade de Deus. Em Romanos 12:2 diz: e não sejam conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós, como discípulos de Cristo, temos o dever de preservar esta palavra até que Ele volte, para que possamos ser aprovados por Ele, como está escrito em Apocalipse 3, verso 8, 10 e 11, aonde diz: conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam a terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Essas são palavras de Jesus Cristo, a promessa de Deus para nós, que Ele nos guardará nos últimos dias, que Ele nos guardará enquanto guardamos as palavras dEle, enquanto formos obedientes aos seus mandamentos e cumpridores dos seus mandamentos. Vamos nos colocar de pé e fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, estamos aqui mais uma vez diante da Tua presença, Pai, para agradecermos as Suas misericórdias, as Suas bênçãos. Deus, a Sua graça tem nos alcançado e tem nos mantido em pé, e tem, Senhor, também vencido as nossas batalhas, porque és Tu quem vai à frente, Senhor, do Teu povo e vence. És Tu quem batalha por nós, ó Pai. Nós somos pequeninos, Senhor, mas agradecemos porque tens nos acolhido. Te pedimos sabedoria, Pai. Te pedimos que derrame o Teu Espírito para que possamos compreender a Tua palavra cada vez mais e crescermos na Sua palavra, Senhor, para que estejamos firmes na rocha, ó Pai, na rocha que é Jesus Cristo, Senhor, aquele que aguardamos, ó Deus, para nos resgatar, porque Ele diz que vem, ó Pai. Então estamos aqui, Senhor, não sabemos quando Ele vem, Senhor, mas sabemos que quando virá, mesmo que estejamos mortos, seremos ressuscitados para irmos de encontro com Ele, nos assentarmos à mesa. Também te peço, Senhor, que perdoe os nossos erros, as nossas falhas, que perdoe, Senhor, os nossos pecados, porque somos pequeninos, somos falhos, e se falhamos não foi por vontade de Deus, mas pela nossa natureza, ó Pai, que é pecaminosa, mas o Teu Filho já tem nos santificado com o Teu sangue precioso.
Deus poderoso, se derrama sobre nós essa noite, se derrama sobre o pastor Márcio, que vai ministrar a tua palavra para nós, que a tua palavra entre no nosso coração, e que o nosso coração possa ser terra fértil, ó Deus, para que a tua semente seja plantada e cresça e dê bons frutos, ó Pai. Sabemos, Senhor, que só queremos, ó Pai, cumprir a tua promessa, a tua palavra, queremos cumprir a tua vontade. Ensina-nos, Senhor, a cumprir a tua vontade, para que possamos alcançar as tuas promessas. Jesus Cristo, tu és Rei eterno e Deus vivo, esteja conosco nessa noite, nessa semana. Ensina-nos a ser sal na terra e luz do mundo, ó Pai, para pregarmos, perseverarmos e guardar a tua palavra. Abençoa cada irmão aqui nesta noite, Deus, e abre o coração para que a tua palavra se derrame como chuva, ó Pai, e molhe a terra do nosso coração, porque precisamos de ti, sim, e da tua palavra. Tudo isso te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Minha igreja, em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor nessa noite. Feche seus olhos e na presença dele neste momento.